Estamos de volta e agora nós vamos para o Minuto Beleza, onde o personal trainer e consultor fitness Diogo Franco vai nos dar dicas. Vamos ver o que ele tem a nos dizer? Rodou! E aí pessoal, tudo bem? Sou o Diogo Franco, personal trainer, estou aqui mais uma vez falando com vocês no Minuto Beleza. A dica de hoje vai ser sobre musculação. Vou separar a musculação do treinamento aeróbico, então pense bem, treinamento resistido, mais conhecido como musculação. Vou falar para vocês qual é o melhor para ganho de massa muscular e qual é o melhor para o emagrecimento, tá? Sempre eu gosto de colocar que antes você tem que falar com seu professor de educação física aí na sua academia e ver qual que é o melhor treinamento dentro das suas limitações e dentro das suas necessidades, legal? Então, a grande diferença de método no treinamento de musculação, tem um método que a gente chama de método metabólico, onde nós visamos um treinamento com curto tempo de descanso, uma alta intensidade, que você vai manter seu metabolismo acelerado e isso vai trazer para você uma redução no percentual de gordura, legal? Sempre falando, tem que ter um nível legal de condicionamento aí para conseguir fazer esse tipo de treinamento. Uma pessoa que tem hipertensão, vamos falar um pouco de patologias, uma pessoa que tem hipertensão, não é legal fazer esse treino metabólico por conta do tempo de descanso. A pressão arterial pode subir demais e isso, ao invés de beneficiar, pode prejudicar a pessoa. Portanto, fale com o seu professor. E aí eu falo também sobre o treinamento tensional, onde nós conseguimos também a hipertrofia muscular, que é o ganho de massa muscular. O tempo de descanso nesse treinamento ele é um pouco maior e é altíssima intensidade. Então, assim, uma dica para vocês, cronômetro na hora de fazer o treinamento da musculação. Bastante pessoa aí gosta de ficar conversando na hora do treinamento. Isso não é legal para quem quer ter resultado de hipertrofia. Legal? Um abraço para vocês aí e bons treinos. Diogo Franco, um beijo, obrigada e semana que vem nós teremos mais dicas sobre exercício, atividade física, saúde, emagrecimento. Bom, falando em saúde, em qualidade de vida, vamos continuar o nosso bate-papo aqui com a minha fonoaudióloga preferida, doutora Maria Cecília Periotto. A gente estava falando na sigla, né, das siglas da fonoaudiologia. Outra sigla é a TDAH. O que é isso, Maria Cecília? É um nomão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que tem sido muito estudado há muitos anos e que tem acontecido muitas reportagens na mídia, algumas coisas muito polêmicas e tem sido alvo de grandes críticas. Mas nós temos estudos muito sérios. Para mim, é objeto de estudo do meu mestrado e agora do meu doutorado. Então, para todo mundo entender, você não tendo atenção, você fica com um processo de aprendizagem muito ruim. Então, as pessoas que têm essa inatenção por conta do déficit de atenção e hiperatividade precisam de tratamento. Então, elas precisam ser tratadas para poder aprender e se desenvolver. Então, se for mesmo a patologia, é uma irresponsabilidade você não tratar. E isso é feito sempre em equipe. A gente trabalha com neurologista, com neuropsicólogo, é uma coisa séria. Não é assim, ele se movimenta muito, uma pessoa que se movimenta muito, uma criança que irrita, então ele é hiperativo. Não. Precisa ser feita uma avaliação, até porque se movimentar demais não é problema, o problema é a inatenção. Uma pessoa ansiosa também se movimenta muito e ela não tem inatenção. Então, são especialistas que trabalham com isso e sempre em equipe. Então, as mães têm que estar muito atentas, prestando muito atenção na criança. Sim, e é fundamental dizer assim, a criança a gente conhece muito bem, mas conhece na nossa rotina. Ela vai mostrar que ela é inatenta se for um quadro mais, porque tem graus, se for mais grave, a mãe percebe logo, porque manda fazer uma coisa no meio do caminho, esquece, já vai fazer outra, é muito desorganizado, não consegue ver um desenho, um filme até o final, começa a conversar e já muda de assunto. Ou você pergunta, a criança acabou de fazer uma atividade, você pergunta, o que você fez? Ela não lembra. Já não lembra, exatamente. Agora, quando é mais sutil ou mais leve, você vai ver que entra na escola e a criança não consegue
se desenvolver. Às vezes não é alfabetizada, às vezes não consegue ler, e às vezes ela faz tudo, mas ela não entende o que ela lê. É a análise da leitura. A mãe percebendo essas deficiências, o que ela deve, qual a primeira, o que ela deve fazer? Procurar um profissional especializado. Os neurologistas têm que ser neuropediatras, especialistas em aprendizagem. Mas uma boa entrada é através de um fonoaudiólogo, porque uma das partes da fonoaudiologia estuda a comunicação escrita. Então a gente tem muita habilidade para pelo menos saber se deve ou não visitar um neurologista. E a gente conhece os neurologistas que trabalham com essa especialidade. Né? Porque tem neurologista que é especialista em coluna. Entendeu? Tem que ser neuropediatra, especialista em aprendizagem. Né? E mais interessante ainda é assim, quando a pessoa gosta de alguma coisa, ela não é inatenta naquilo. O cérebro fabrica alguns hormônios e ela compensa aquilo. Então a mãe fala, mas olha, ela lê muito bem, lê livro, mas em outras atividades assim, assim, assim. Pode ser que seja um caso de inatenção, sim. É sempre bom ver através de um especialista. Porque se eu estou com um problema no coração, não adianta eu ir num clínico geral, eu preciso ir num cardiologista. E volto a dizer, é uma coisa séria. Existem testes já nacionalizados que a gente aplica e pela idade, escolaridade, a gente sabe dizer se é ou não inatento, se está ou não na faixa para a idade. Que a gente não vai esperar a atenção de uma criança de 4 anos igual uma de 15. Claro. Igual de um adulto. Tudo isso tem que ter parâmetros, né? A gente precisa ter muito critério. Até aproveitando, vamos falar um pouquinho da sua clínica, doutora Maria Cecília. Como é que funciona? Como é que é a equipe? Quais os procedimentos realizados na clínica? É muito gostoso, né? Porque, digamos que venha um paciente, como a gente estava conversando, né? Que tem transtorno de déficit de atenção. Eu preciso de um profissional, além do neurologista, que faça os testes de atenção. Quem faz? Os neuropsicólogos. E na clínica eu tenho uma maravilhosa, muito querida e muito habilidosa com isso. Tem algumas pessoas que fazem fisioterapia. Sim. Fisioterapia, mas é especialista em postura. Então, o meu paciente que precisa de uma postura legal para falar, porque ele é locutor, porque ele é dublador e a postura faz toda a diferença, ou porque ele tem problema na postura de tanto vício na profissão, é a fisioterapeuta que vai tratar. Algumas pessoas, você percebe que não chegam a ter uma patologia, então não chega a ter uma doença, mas elas, no ato de comunicação, têm muitos problemas, não conseguem ter o ótimo. Então essas muitas vezes vão para acupuntura, às vezes a gente indica uma terapia floral, às vezes a gente indica uma terapia com até yoga para relaxar. Muitos profissionais, muitos cientistas são contra, né? Mas se a pessoa se descobre através disso e funciona melhor, eu não vejo nenhum problema. Claro, se ela tem uma patologia, ela tem que tratar com um especialista naquela patologia. Sim. Mas as pessoas que não têm as patologias, mas têm dificuldade em lidar com algumas questões do seu dia a dia, podem trabalhar com esse tipo de terapia alternativa, a gente também tem. Claro, porque muitas vezes você está com o seu emocional abalado e interfere na fala, né? Isso já aconteceu comigo, de eu ficar com o meu maxilar, né? Até que eu sou muito resistente à dor, né? Segundo você, doutora. Mas interfere em tudo, né? Sim, eu mesma já passei por isso, né? Fui fazer uma prova oral no meu mestrado e minha voz começou a tremer e não parou de tremer até o final. Ainda bem que a minha banca era de médicos, não de fonoaudiólogos. E estavam avaliando o meu conteúdo e não minha forma de falar. Mas saiu qualquer coisa pela forma de falar, porque eu estava muito ansiosa. Era uma prova muito importante para a minha vida toda, né? Mas tem uma outra coisa interessante na clínica, né? Dividir. Trabalhar sozinho na área de saúde é uma coisa assim muito solitária, muito ruim.
E também você perde um pouco os parâmetros, você pode se viciar nas coisas que você faz. Sim. Você podendo dividir com quem já tem um outro olhar, com outra fonoaudióloga, por exemplo. Eu tenho uma outra que é especialista em voz, muito querida também. E os casos mais complicados, ela que atende. Porque eu trabalho mais com voz profissional. As patologias, ela atende, porque ela é muito melhor para isso. Digamos assim, chega uma criança, a gente tem a alegria de acompanhar algumas pessoas por muito tempo. Então chega aquela criança 10, 11, até ficar mocinho. E a gente começa a dar alta. Só que muitas e muitas vezes eles têm uma dificuldade para escolher a profissão. Sim. Porque já é normal no jovem, mas também para quem teve dificuldade, a autoestima é rebaixada, insegurança. Então tem uma pessoa também especialista em fazer avaliação vocacional e orientação para quem tem ou teve algum tipo de dificuldade, para quem não tem também. Nossa. Então a gente procurou ter uma equipe que pudesse trabalhar e atender vários tipos de dificuldade para a pessoa se sentir acolhida. Que isso é muito importante, faz toda a diferença, né? Para nós faz. Toda a diferença. E a gente estava falando dos cantores, dos profissionais. Inclusive, nós temos um vídeo que nós vamos mostrar e até comentar, porque é um vídeo muito interessante. Vamos ver? Eu adorei esse vídeo, achei muito interessante. Ontem, uma colega muito querida, fonoaudióloga, também postou no Facebook, né? E aí, como a gente já tinha combinado de vir aqui, eu trouxe para você. Isso tá no YouTube, né? E mostra o quê? Um cantor, e ele está sendo imagem lateral e algumas vezes frontal com um aparelho de ressonância magnética. Então dá para ver a performance da língua, né? E aí a gente percebe que tem a ponta da língua, o meio da língua, o dorso da língua. Aqui onde tem a campainha que a gente vê, que é o palato mole, a úvula, também como se mexe para fazer a articulação do som. A abertura de boca para poder sair a voz. E uma dinâmica muito grande. A gente vê a pessoa cantando por fora, assim, né? Sim. E vê toda a pele, não está entendendo o quanto que mexe lá por dentro. Não, a gente não imagina a dimensão, né, de tudo que vibra, é impressionante. Sim, tem alguns autores que dizem que a cabeça é uma extensão do cérebro. Então, é muito, muito, muito especializada. Você vê que para falar um som, tudo se organiza. E é um som seguido do outro e ainda
tem toda uma harmonia em cima disso, né? A curva melódica que acontece, muita coisa. E se fosse uma ressonância magnética funcional, que aparece no cérebro, as áreas que estão sendo ativadas, ia dar para perceber aonde está sendo ativada para ele fazer toda a música, para cantar. Sim. O que tem do lado direito, o que tem do lado esquerdo do cérebro. Muito legal. É nisso que a gente é apaixonado. Nossa, tem que estar tudo em harmonia e equilíbrio. Exatamente. Aí se o emocional não deixa, não acontece. Olha, ó, nós estamos recebendo um e-mail aqui da Jéssica de São Paulo. Um beijo para você, Jéssica. Ela está perguntando qual o cantor favorito de uma fonoaudióloga. Tem que ter uma voz super bonita? Então, até tem, né? Tem vários que eu gosto de escutar, de analisar, até mostrar para os meus pacientes, para os meus alunos. Mas eu tenho o da paixão, né? Sim. Eu sou apaixonada pelo Bono Vox. Então... O Renato, um beijo para você, Renato. Ele está perguntando o que você acha da voz do Anderson Silva. O Anderson Silva, ele é muito bom naquilo que ele faz, né? Então não precisa falar, né? Mas a voz não condiz com a pessoa e nem com a profissão. É isso que a gente estava falando. Se ele quiser um dia tratar com uma fonoaudióloga, será muito bem-vindo. Ah lá, Anderson Silva, tá super convidado aí fazer uma visita com a doutora Maria Cecília Periotto. Assim eu posso saber o que acontece, porque não é normal. Deve ter alguma coisa que acontece, né? Porque não combina. O Adriano Santos, um beijo para você, Adriano. Ele está dizendo que muitas vezes ao falar muito, ou cantar, ou gritar, ficamos roucos. O que você recomenda fazer quando algo assim acontece? Quando a gente fica rouco é porque a gente teve um mau uso da voz. Se a rouquidão passar de 15 dias, precisa procurar um médico e fazer um exame. Se a gente tem um período menor de rouquidão, mas com frequência, toda vez que canta, fica rouco, toda vez, é legal procurar um médico ou um fonoaudiólogo. Por quê? Porque você está fazendo a voz de canto de uma maneira errada, e aí acontece desgaste. Com o passar do tempo, às vezes em médio prazo, dependendo do quanto a pessoa canta, vai ter uma patologia, uma doença. Pode ser um calo, pode ser um pólipo, né? Tem algumas coisas que acontecem. Não é bom brincar, não. O Carlos, um beijo para você. Carlos está perguntando, doutora, se a clínica tem site? Tem sim. O site é clínica motivação, É www.clinicamotivação, sem o C cedilha, clinicamotivacão.com.br. Mas o site não está muito atualizado, está até bonitinho. Mas o que está bacana é o Facebook, que aí está lá, Clínica Nova Motivação. Então, todo mundo entra na fanpage, no Facebook, e curte lá e vai ficar sabendo de tudo, os exercícios. Clínica Nova Motivação, no Facebook. Perguntando aqui, a Bianca, um beijo para você, Bianca, e a voz da Xuxa, o que você acha, doutora? Então, a voz da Xuxa é uma voz assim, eu não tenho muita análise para fazer de um por um, né? Uhum. Mas assim, ela usa uma voz que ajuda no que ela faz, porque ela trabalha com criança. Então, uma voz infantilizada. Não sei se ela fala assim no dia a dia. Porque quem trabalha com voz profissional, muitas vezes tem uma voz de trabalho, muitas vezes não, normalmente, né? E às vezes tem N vozes, né? A voz de trabalho na dublagem, a voz de trabalho na locução X, a voz de trabalho na TV. E no dia a dia. E no dia a dia, que é a sua voz. Bom, doutora, eu estou aqui com o seu livro que fala de amamentação. Qual que é a importância da mãe amamentar seu filho até o 6º mês, do ponto de vista da fonoaudiologia? Então, a fonoaudiologia, ela diz para a gente que todo o desenvolvimento crâniofacial depende da amamentação. Então, a gente precisa caprichar e ter muita disponibilidade para esse bebê, para poder atendê-lo, que ele vai ganhar não só saúde, imunidade, ele
tem uma lista enorme de fatores que o bebê vai se beneficiar com a amamentação. Mas o que a gente mais diz com relação à fonoaudiologia é o desenvolvimento dos órgãos fonoarticulatórios, da articulação temporomandibular, que ela nasce reta e vai ganhar as curvaturas com o processo de amamentação, da língua, da respiração, porque a criança precisa fazer uma respiração nasal muito interessante para poder engolir, força, né? Das tarefas auditivas, então o ouvido também amadurece na amamentação. É um grande estímulo para a vida. E é verdade que mãe de primeira viagem não sabe dar de mamar para a criança? É isso mesmo, porque parece que é só colocar o peito na mãe, o bico na boca da criança. Não. Tem uma preparação. Aliás, as minhas amigas sempre me chamam para preparar. Então, prepara alguns meses antes, 1 mês e meio, 2, preparar esse bico, porque a criança vai mamando e vai machucando. Então, precisa ter um desenvolvimento do bico. E depois, de como amamentar. E que a gente vai descobrir na hora. Porque aquele bebezinho abre mais a boca, abre menos a boca, suga mais rápido, dorme mamando. Enfim, a gente vai avaliar junto com a mãe para poder dar orientação. Mas já aconteceu comigo de receber uma criança recém-nascida no consultório e os médicos acharem que era uma criança que tinha algum problema neurológico, que ela não conseguia mamar. E a mãe já me conhecia através do irmão, nunca tinha consultado comigo, mas quis que eu soube do livro e quis que eu fizesse uma avaliação. Eu fiz uma avaliação e o bebê não tinha dificuldade nenhuma. A dificuldade era no ato. Em pegar o peito. Porque a mãe tinha o bico para dentro. E que não foi feita a preparação, né? Então a gente fez, trabalhou, seguiu normal, ela amamentou 2 anos essa criança. Olha, que delícia, que fiquei bom, muito né? feliz. Você vê que a gente tem muito assunto para falar. Eu quero te convidar para voltar no nosso programa. Será um prazer. E quero te agradecer pela presença, por essa aula que você nos deu, viu? Muito obrigada, eu agradeço muitíssimo também. Bom, quero agradecer você também pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua companhia. E nós teremos um encontro marcado na próxima terça-feira, às 5 da tarde, aqui na Just TV. Um beijo, boa semana e até nosso próximo encontro.